Não, acho que é aqui, hein? Aí. Já está ligado. Deixa eu pegar meus óculos. Boa tarde a todos. Estamos aqui, então, recomeçando o nosso evento na parte da tarde, desse segundo seminário, Atualidade e Futuro da Administração da Justiça, o que muda na gestão do Poder Judiciário. Segundo seminário, pelo que nós vimos hoje pela manhã e pelo programa do evento, estão todos de parabéns, Seducorp, Magis, pela brilhante condução desse trabalho, que está sendo agora coroado com a presença de todos aqui. Hoje nós vamos ter, então, a palestra agora do Dr. Rubens Curado. Ele vai falar sobre o tema gestão participativa, que diferença faz, né? Para aqueles que já atuaram na gestão e atuam na gestão, sabem como é importante, né, a participação, o estímulo à participação para que o gestor consiga realmente, para que a instituição consiga realmente colher bons frutos na administração, não só do Poder Judiciário, mas de qualquer administração pública ou privada. O doutor Rubens Curado, ele é conselheiro do CNJ, é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. É um conselheiro que está sempre, é muito atuante, atua em vários grupos de trabalho, em várias ações estratégicas e importantes no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e é uma honra para o TRF da 4ª Região tê-lo aqui, conselheiro Rubens, e eu, de imediato, lhe passo a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, caro Picarelli, sempre bom revê-lo. Na verdade, para mim foi uma grata surpresa estar aqui hoje, exatamente pela oportunidade de rever grandes e grandes amigos. Tivemos a oportunidade de ver há pouco, Thaís, Salise e Baltazar, são juízes aqui da região, alguns amigos até da 10ª Região, que também participam aqui do evento, o professor Vladimir Passos de Freitas, que também esteve aqui no painel da manhã, o ministro Dipp. O ministro Dipp, na verdade, acho que é um ídolo, né, de todos nós. Então, é sempre bom estar aqui, sinto entre amigos, e a ideia desse bate-papo de hoje é exatamente isso, é um bate-papo sobre um tema importante, um tema que está, né, hoje na flor do dia, das discussões ligadas, sobretudo, à administração judiciária, à gestão, que é o tema central deste evento. Não posso iniciar antes de agradecer também aqui à 4ª Região pelo convite, pela oportunidade de debater sobre esse tema. Bem, para começar a falar antes de falar especificamente sobre gestão participativa, acho que tem um pressuposto que é falar um pouco da gestão judiciária e falar também sobre um pouco dos pressupostos de qualquer gestão, seja participativa ou não. E sempre eu digo que nós, antes de falar em gestão, nós temos que ter, para poder gerir, seguindo, inclusive, a lição de Deming, a gente precisa ter dados para que esses dados possam gerar alguma informação, que essa informação possa gerar conhecimento para as pessoas que estão ligadas à gestão, que esse conhecimento possa gerar consciência da realidade, do desafio, dos problemas do objeto a ser gerido, que essa consciência possa gerar o intuito de ação, ou movimentar a instituição e as pessoas pela ação, que essa ação nada mais é do que o motor da gestão que nós queremos. Então, eu não consigo falar em gestão antes de falar também um pouco desse conhecimento, ou desse objeto a ser gerido na administração judiciária, que é o próprio Poder Judiciário, e trago alguns dados rápidos, só para a gente ter uma noção de qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje no Poder Judiciário, inclusive com alguns dados também da Justiça Federal e da Justiça Federal da 4ª Região, a partir dos dados do Justiça em Números, que eu digo é o nosso, hoje, pelo menos em dados gerais, nacionais, macro, visão macro, é o nosso grande instrumento de gestão no Judiciário. Não sei se todos sabem,
mas nós temos hoje... Na verdade, o Justiça em Números ele trabalha com com 3 ângulos de visão. O ângulo do orçamento, da gestão de pessoas e da litigiosidade propriamente dita, a parte processual. Sobre o ângulo do orçamento, do dinheiro que é investido anualmente nos tribunais, não sei se os colegas sabem que nós já atingimos aí a faixa dos 60 bilhões de reais no orçamento do Poder Judiciário, de todos os órgãos, dos 91 órgãos do Poder Judiciário. E um dado que é preocupante, embora compreensível, é a informação de que, desses 61 bilhões, 55 são usados com pessoas, ou seja, 90% do orçamento do Poder Judiciário é usado no pagamento de pessoas, o que é natural, já que as pessoas são o cérebro, o coração da instituição, é o grande motor da instituição, mas o lado ruim disso é que não sobra muito dinheiro para os investimentos, para o custeio das instituições. No âmbito da Justiça Federal, o orçamento, a despesa do ano passado foi de quase 8 bilhões de reais, dividido pelos 5 TRFs, também com a despesa de recursos humanos na faixa dos 90%. O orçamento da 4ª região, ou a despesa da 4ª região, na faixa de 1,5 bilhão de reais, também com cerca de 90% usado com recursos humanos ou com pagamento de pessoal. Força de trabalho. No Brasil, nós temos hoje distribuídos 91 tribunais brasileiros, 16 mil juízes e mais de 400 mil trabalhadores, sendo desses cerca de 300 mil servidores, os demais estagiários, terceirizados, chegando aos 412 mil trabalhadores no Poder Judiciário. Na Justiça Federal, 1.500 juízes, cerca de 45 mil trabalhadores em geral, e aqui, especificamente, na 4ª região, cerca de 350 magistrados, esse é um dado de 31 de dezembro do ano passado, que é o corte do Justiça em Números, do último Justiça em Números, e cerca de 7 mil, quase 8 mil trabalhadores, sendo que desses cerca de 5 mil servidores. Esses 412 mil trabalhadores, com mais 16 mil magistrados, são os encarregados de dar vazão a esse volume exorbitante de processos. Nós chegamos em 2013, com os 95 milhões de processos em tramitação, que, na verdade, é a soma do acervo de 67 milhões de processos, com os casos novos na faixa que alcançaram os 28 milhões de processos no ano passado. Isso em todos os segmentos, em todos os tribunais brasileiros. Uma boa notícia, já há alguns anos, é que nós estamos mais ou menos equilibrados. O que entra, sai. Nós já chegamos aí na faixa dos 27,7, quase 28 milhões de processos baixados no ano passado, ou seja, basicamente o que entrou saiu. O nosso problema, um pequeno problema de mais de 60 milhões de processos, é o problema do nosso acervo, que a cada ano aumenta no nosso Poder Judiciário. E eu costumo dizer que nós não podemos jogar esse peso nas costas dos magistrados, porque os juízes, em média, trabalham muito, como os servidores também, no Brasil inteiro. Nós alcançamos aí a média de 1.500 sentenças por ano por juiz, uma média de todos os segmentos do judiciário, o que dá algo em torno de 5 processos julgados por dia, desconsiderando sábado, domingo, feriado, férias e recesso de fim de ano. Ou seja, trabalha-se muito, mas ainda assim não se consegue dar vazão ao volume de processos ou tamanho da litigiosidade existente no Brasil. Não se tem notícia de nenhuma sociedade no mundo com tamanha litigiosidade, e esse é o nosso grande desafio no judiciário. E, ao mesmo tempo, eu digo que sempre tem um lado bom e um lado ruim de tudo, é o nosso grande mal, o nosso grande desafio, mas também é o nosso grande alento, porque se chegam 28 milhões de casos novos é porque a sociedade ainda acredita em nós, a sociedade ainda procura justiça, e nós temos que, de alguma forma, dar vazão a esses processos ou tentar organizar um pouco mais. Eu lembro que um estudo que o CNJ fez em 2011, na verdade, contratou algumas pesquisas judiciárias, e uma conclusão básica foi: alguns poucos usam demais o judiciário,
ou incentivam o uso exagerado do judiciário, que se chama do uso predatório ou uso abusivo da justiça, e temos uma grande parcela da sociedade que ainda não tem acesso à justiça. Então, talvez a gente precisa também trabalhar um pouco nesse fazer com que essa população sem acesso ainda tenha maior acesso, mas fechar a porta para esse uso abusivo do Poder Judiciário. Esse é o gráfico da linha vermelha do nosso crescimento dos casos pendentes do acervo. Nos últimos 5 anos, esse aqui é o histórico dos últimos 5 anos no Poder Judiciário, os casos novos cresceram 15%, e, em média, os casos baixados subiram 9%. E o crescimento, consequentemente, do acervo, já que essa correlação de casos novos e acervo não foi suficiente, o crescimento permanente desse acervo. Fizemos uma projeção, já que agora estamos trabalhando no que a gente chama do Judiciário 2020, a Estratégia Judiciária 2020, e fizemos uma projeção, ou seja, se pudéssemos pegar a experiência dos últimos 5 anos, ou a realidade dos últimos 5 anos, e refletir para os próximos 5 anos, a nossa realidade no judiciário em 2020 será essa. Nós chegaremos em 2020 com cerca de 36 milhões de casos novos por ano, e os casos baixados saindo da faixa dos 66, os casos pendentes saindo da faixa dos 66 milhões de processos para algo em torno de quase 80 milhões de processos pendentes, sem contar os casos novos. Então, o cenário não é bom, por óbvio, o que exige de todos nós que trabalhamos na administração da justiça, medidas urgentes, de fato, trabalharmos em soluções para a justiça, para o Poder Judiciário como um todo, sobretudo no momento, inclusive, de discussão do novo CPC. Eu sempre falo que o direito processual civil é um grande instrumento de gestão, se conseguimos utilizar ou usá-lo, ou criar instituições ou institutos que possam nos ajudar na administração da justiça. Na Justiça Federal, um cenário bem melhor do que do cenário nacional, digamos assim. Cerca de 3,3 milhões de casos novos no ano passado e foram baixados 3,8, ou seja, houve superávit. Os casos baixados superaram os casos novos na Justiça Federal, 112% de casos baixados sobre os casos novos, mas ainda um acervo muito grande, cerca de 8 milhões de processos no acervo da Justiça Federal. Também não se pode jogar nas costas dos magistrados federais o peso ou o problema do autoacervo, já que a produção dos juízes federais está acima da média nacional, quase 1.900 julgados ou sentenças por ano. O cenário dos últimos 5 anos da Justiça Federal foi esse. Veja nessa linha verde, que revela a quantidade de casos baixados, ela está sempre acima do caso da linha azul, que são os casos novos, o que deveria gerar uma redução dos casos do acervo, mas por alguma correção estatística, não sabemos bem, esse acervo formalmente vem subindo, quando deveria estar caindo pela lógica da entrada e saída dos processos. Especificamente aqui na 4ª região, 731 mil processos no ano passado de casos novos, foram baixados um pouco menos, 656, 89%, 90% de processos baixados em relação aos casos novos, e uma tramitação aí de 2 milhões no acervo, ou de 1.300.000 no acervo, um total, cerca de 2 milhões de processos, e também não pode jogar nas costas dos juízes federais da 4ª, porque eles produziram acima da média da Justiça Federal Nacional, a média de 1.879, e aqui foi de 1.991 sentenças, ou quase 2.000 sentenças por magistrado no ano passado. Alguns dados nacionais ainda para finalizar, não quero cansá-los no tocante a números. Uma taxa de questionamento hoje de 60% no primeiro grau, 47% no segundo. Na Justiça Federal, o mesmo cenário de congestionamento maior na primeira instância, embora a diferença um pouco menor do que em outros segmentos, 78% de congestionamento na primeira instância, 66% no segundo grau. Na 4ª região, 82% na primeira instância e 44% no primeiro grau, o que confirma também na Justiça Federal a importância da política recém-instituída, da política de atenção ao primeiro grau de jurisdição, e o cenário aqui do problema entre o conhecimento e a execução, e o grande gargalo na execução, como todos vocês sabem muito bem, que lidam, sobretudo, com o mundo da execução fiscal, já que a
a execução fiscal é, sim, o grande gargalo na Justiça Federal, e a execução, em geral, 92% de taxa de questionamento contra 60% na fase de conhecimento. Ou seja, algo que é óbvio, o processo de conhecimento, a vazão do processo de conhecimento é muito maior do que no processo de execução, e o nosso grande gargalo em todos os segmentos, na minha Justiça do Trabalho, da mesma forma, o grande gargalo na execução, uma vazão muito menor à entrada. Basta dizer que, no ano passado, dos casos novos, foram só 24% de execução, e execuções representam 54% dos pendentes, ou seja, entra muito, não tanta execução, só que elas não saem e o acervo da execução vai subindo. Um dado interessante sobre os pendentes, que é o grande problema hoje do Judiciário: 93% dos processos pendentes do Brasil estão no primeiro grau de jurisdição, e desses, 54% são processos de execução e 41% especificamente execução fiscal. Ou seja, o velho problema da execução fiscal, que a cada justiça em números retoma o tema, a discussão de desjudicialização e o problema do crédito público, da forma de cobrança da execução fiscal e outros problemas que os senhores conhecem muito bem, e que esses números mostram também conhecimento com taxa de acervo caindo na Justiça Federal, e caindo drasticamente, e isso é um ótimo cenário, mas execução subindo a cada ano. E, quando se abre entre processo de execução normal e execução fiscal, vê-se o mesmo problema, a execução fiscal ainda mais congestionada, com a tendência de aumento nos próximos anos, enquanto a execução não fiscal, sobretudo em razão que a não fiscal é precatório, e já mais equilibrada aqui no âmbito da federal. Desafios, e finalizo aqui toda essa parte numérica, para a gente entrar mais na discussão mesmo de gestão participativa. Os desafios óbvios do Judiciário como um todo é uma gestão orçamentária complexa, nós estamos falando de gerir 61 bilhões de reais por ano, uma gestão de pessoas também não fácil, nós estamos falando de gerir 16 mil magistrados, 400 mil trabalhadores, 300 mil servidores, e o grande problema, que eu sei que está num dos temas seguintes, que é a capacitação desse pessoal, mantê-los motivados, mantê-los engajados em torno da instituição. A gestão dos processos judiciais, desse volume dos 95 milhões de processos em tramitação no ano, que atrai outra discussão, que também está na pauta, num dos painéis, que é a gestão do processo de trabalho, para a gente poder melhorar ainda mais, se é que é possível, se é que nós já não estamos no limite da exaustão, como alguns já vêm dizendo, né, nossa capacidade produtiva já chegou ao limite de exaustão, mas a gestão de processo de trabalho e o uso da tecnologia, da informação, e aí entra a importância da gestão da TI. Enfim, gestão é a palavra de ordem, nós precisamos cada vez mais trabalhar com esse tema no Judiciário. Como os senhores sabem, desde 2009, esse tema, a gestão estratégica, foi institucionalizada na Resolução 70 do Conselho Nacional, e esse é o plano estratégico inicial, o plano estratégico da Resolução 70, e que já veio com algumas novidades. Na época, a colega Thaís estava trabalhando lá no Supremo e acompanhou isso muito de perto. O primeiro encontro nacional do Judiciário, foi lançada a ideia do planejamento estratégico como um todo, e lá nessa primeira carta de intenções em prol do planejamento estratégico já tinha uma palavrinha, um valor que foi inserido naquela carta e que já sinaliza para as nossas discussões de hoje de gestão participativa, que é a gestão democrática. Entre os valores desenhados para a gestão estratégica, desde o primeiro encontro, estava a gestão democrática. E esse valor foi refletido na Resolução 70, quando instituiu a gestão participativa, da gestão estratégica participativa, a qual prevê a participação efetiva de magistrados e servidores, indicados, inclusive indicados pelas suas associações, as entidades de classe, na execução, no planejamento estratégico, no planejamento orçamentário, na execução do orçamento, no que a gente chama do orçamento estratégico, como uma garantia, uma forma também de garantir a execução da estratégia, envolver as pessoas em torno da estratégia. Esse tema circulou, o tempo passou, e em 2013 veio uma novidade, e que mudou um pouco o termo até usado. Da gestão participativa, deixou-se de usar o termo gestão participativa, introduziu-se uma terminologia um pouco diferente.
e que é a governança colaborativa. Isso veio numa portaria que instituiu a rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, instituindo, então, como disse, uma terminologia um pouco diferente. Já não nos falamos hoje mais em gestão participativa, mas numa governança colaborativa, e um pouco à frente eu vou falar um pouco mais dessa diferença, ainda que seja uma nuance, é uma diferença significativa nessa discussão. Veja que o amigo Clênio também, que estava lá trabalhando conosco no Conselho, especificamente nessa área de gestão estratégica, que trabalhou diretamente com a rede de governança colaborativa do Judiciário. Bem, e agora, muito recentemente, veio a Resolução 198, que instituiu o novo plano estratégico para o período 2015-2020, a Estratégia Judiciária 2020, e que confirmou a rede de governança colaborativa, ou seja, confirmou essa nova terminologia de governança colaborativa, e esse é o novo mapa estratégico do Judiciário, e a Resolução 198, no artigo 11, confirmou ratificou a existência da rede, que até então estava numa portaria do Conselho Nacional de Justiça, como um trabalho conjunto colaborativo de todos os tribunais brasileiros, com representações regionais, de segmento, Justiça do Trabalho federal e estadual, e trouxe algumas outras novidades, que também sinalizam aí para os próximos anos algum caminho nessa área, não só, como falei, de gestão participativa, mas de uma gestão democrática no Judiciário. O primeiro é uma previsão do artigo 6º, que é bem interessante, que, além de confirmar que aquela mesma regra da Resolução 70, da participação de magistrados e servidores, das entidades de classe, no planejamento da estratégia, ela introduziu na linha em vermelho aí a garantida a contribuição da sociedade. Ou seja, foi um passo a mais, que trouxe uma participação não só interna, mas uma participação externa também, abrindo para o público externo, né, a participação social nesse debate. E o artigo 7º, que também, para mim, é muito interessante e inova, ao meu ver, é um passo a mais aquele modelo da Resolução 70, quando ele diz que a execução, ou seja, o cumprimento da estratégia é tarefa não de um grupo, mas é uma tarefa de todos. Ela é tarefa de todos os magistrados, é uma tarefa de todos os juízes de primeiro e segundo graus, dos conselheiros, dos ministros, dos serventuários, ou seja, é uma tarefa de todos, confirmando, digamos assim, aqueles prenúncios da gestão democrática lá da Carta do Judiciário de 2008. E acho que isso vem, aí já é uma leitura minha, isso vem um pouco dessa concepção muito clara hoje em dia para todos nós, de que nós prestamos um serviço. Um serviço judiciário para a sociedade. Isso muda um pouco o conceito, essa necessidade de, já que você presta um serviço, esse serviço precisa ser de qualidade, e nós precisamos estar de olho também na satisfação do usuário. Por isso, essa oxigenação com a entrada, digamos assim, da discussão da participação da sociedade como um todo, sobretudo dos atores internos ou daqueles clientes ou usuários diretos do Serviço Judiciário, advogados, Ministério Público, defensorias, além do jurisdicionado como um todo. Então, acho que essa nova concepção de abertura para o público externo vem dessa nova concepção, ou de uma concepção reforçada, não é nada novo, reforçada de que nós prestamos um serviço judiciário, e para isso, um serviço público, e para isso a gente precisa dialogar com o nosso usuário. Nós precisamos conversar e ouvir os nossos usuários para que esse serviço seja prestado com qualidade. Então, dentro desse cenário de diálogo social, que parece que é um outro tema que entra numa abordagem mais precisa dos outros temas em debate nesse encontro, vejo a permanência, e acho que precisamos separar um pouco, o público, aquele usuário do dia a dia, do próximo, né, os irmãos do sistema de justiça, advocacia, Ministério Público, defensorias, em alguns canais permanentes de diálogo, e isso a gente vê muito claramente nos comitês temáticos. Tecnologia da informação é um exemplo claro, cara amigo Tejada, que veio à frente muito desse tema também,
E, então, nesses comitês, que há muito tempo funciona com a participação desses usuários externos. Mas não só, né? Nós precisamos também abrir para outros canais de comunicação, para o público em geral, para a sociedade em geral. Aí vem os canais, ouvidoria, consulta pública, audiência pública, ou seja, vários instrumentos de participação, pesquisa de satisfação social como instrumento de gestão no judiciário. Eu acho que a gente precisa medir, tem algumas pesquisas de satisfação que eu acompanhei de perto e que trazem elementos claros para a gestão do tribunal, de aspectos que, às vezes, a gente não importa, não dá muita importância, mas que são essenciais. Ou seja, como é que está o atendimento das nossas unidades judiciárias, secretarias de turmas, tempo de espera em audiência, tempo de espera de julgamento, instalações físicas, site, boletim de prudência, ou seja, esses serviços são prestados. Lógico que nós não vamos perguntar se gostaram ou não gostaram do julgamento, que daria meio a meio, né? 50%, quem ganhou vai dizer que é favorável, que foi muito bom, mas quem perdeu, não. Mas do serviço judiciário, ou seja, vários serviços que compõem o sistema de justiça. Uma vez eu vi uma pesquisa interessantíssima de um pessoal que estava fazendo pesquisa em hospitais, e aqui talvez possa trazer algumas reflexões para a gente. E se identificou que os clientes dos hospitais, eles, no final do serviço prestado, o grau de satisfação deles, foi detectado que o percentual maior da satisfação não via necessariamente se do fato da cirurgia ou da atividade fim, digamos assim, do atendimento ter sido gerado resultados ou não, mas pelo grau ou satisfação com o atendimento. Às vezes, eventualmente, até não deu certo, houve problemas na cirurgia, mas se ela foi bem atendida, se houve um atendimento bem feito, simpático, médicos atenciosos, enfermeiros, saía de lá satisfeito, apesar do resultado que ela queria eventualmente não ter sido. Então, isso talvez nos traga algumas reflexões. Muitas vezes, o judicionado, o fato dele ser bem atendido e o serviço estar sido entregue com completude para ele, seja talvez tão importante, ou talvez, às vezes, até mais importante, com o resultado do julgamento, que ele sabe que as discussões jurídicas, eventualmente, podem pender para um lado ou para o outro. A audiência pública, esse ano realizamos lá no Conselho retomamos, na verdade, as audiências públicas, até a partir daquelas famosas audiências públicas do ministro Dipp. Salise acompanhou tão de perto, do ministro Dipp, lá na Corregedoria Nacional de Justiça, e uma audiência pública em que discutia a eficiência do poder da primeira instância, que estava no contexto da política, hoje política de atenção primeiro grau, e, nesse contexto de busca de eficiência, estava lá a alocação de servidores como um dos temas, esse é o bloco 1 da audiência pública, a alocação de servidores, o orçamento, a discussão de orçamento para a primeira instância e a gestão participativa. Isso acho que também não é pouco, o Conselho Nacional de Justiça colocando em mesa para uma audiência pública a gestão participativa como algo essencial, um caminho seguro para a eficiência, não só da primeira instância, mas do Poder Judiciário como um todo. Em seguida veio, agora em junho, a política de atenção primeiro grau, que é a Resolução 194, e ela estabeleceu lá seus canais, suas linhas de atuação, e colocou lá a governança colaborativa como um caminho seguro, firme, para a melhoria do primeiro grau de jurisdição. Ou seja, a governança, até o termo governança colaborativa, retornou na política de atenção ao primeiro grau. E também trouxe o diálogo social, retomando a questão da participação social nas discussões, o diálogo social e institucional, também com uma das linhas de atuação, ou seja, nessa preocupação de ouvir e buscar soluções a partir do diálogo com a sociedade como toda, com as instituições que estão próximas do sistema de justiça. Hoje, como um todo, então, podemos dizer que temos já institucionalizada a governança colaborativa da estratégia, lá na Resolução 198, formalizada na resolução, a governança colaborativa da política de atenção ao primeiro grau, na Resolução 194, a governança colaborativa do orçamento, também expressa na Resolução 195, que inovou, na verdade, trazendo experiência da Justiça Federal. É bom sempre dizer isso, né? Instituindo o orçamento de primeiro grau para todo o Poder Judiciário, a partir da experiência tão boa que vocês têm na Justiça Federal, que já tem há algum tempo o orçamento, que, inclusive, que é executado pelo diretor do foro,
que é uma grande novidade na Justiça do Trabalho. A gente de alguma forma, a gente inveja esse modelo. Vejo aqui o meu amigo Neme, que é o diretor do Foro de Brasília, da 10ª Região, que talvez veja também, com certeza vê também a importância não só do orçamento de primeiro grau, mas com essa descentralização também da execução orçamentária. A resolução 195 não foi tão além, só previu a necessidade do orçamento de primeiro grau e um comitê de governança colaborativa desse orçamento, mas institucionalizou, o essencial isso, institucionalizada a governança colaborativa do orçamento também, com seus comitês, se for o caso, depois a gente entra um pouco mais nessa discussão, a forma do comitê, o formato, como foi criado, e a preocupação com a sua legitimidade. E esse é um ponto central. Não basta a gente ter comitês formalmente instituídos se eles não estão legitimados ou se não representam formalmente, ou representam de fato, não só formalmente, os magistrados e servidores, já que o comitê tem essa composição permanente de magistrados e servidores. E a Resolução 194 inovou, eu acho que uma inovação muito bem-vinda, prevendo a eleição direta para os representantes dos comitês, pelo menos o representante de primeiro grau, tanto de servidores quanto de magistrados. E uma eleição trazendo, dentro desse contexto de democracia, trazendo a eleição direta para os comitês, tanto de primeiro grau quanto comitê de orçamento. Também já está em gestação 2 outras resoluções de 2 temas, dando diretrizes de outros temas importantes, que também prevê expressamente a governança colaborativa. Uma primeira política de gestão de pessoas, teve no site do Conselho Nacional de Justiça uma consulta pública até o final do mês passado, que também prevê a governança colaborativa desse tema, gestão de pessoas, tão caro à administração e tão importante. Costumo dizer que eficiência operacional, eficiência e gestão de pessoas são irmãs siamesas, usando a expressão do ministro Carlos Aires. Não há eficiência se não tiver uma gestão de pessoas bem feita. E a política de atenção à saúde, que ficou em consulta pública até o último dia 7 também, que é um aspecto da gestão de pessoas, a atenção à saúde de magistrados e servidores, que também estabelece uma governança colaborativa da saúde. Ou seja, uma tendência clara de que esses temas centrais ou temas estratégicos sejam formalmente instituídos ou ilegitimamente instituídos e regulados e geridos com a participação de um comitê, de uma governança colaborativa. Por óbvio, todos esses comitês são órgãos auxiliares. A deliberação final sempre vai ser do presidente do tribunal. São órgãos auxiliares e que discutem os temas, que debatem e levam para o presidente do tribunal a proposta de deliberação final, mas oxigenando e permitindo, até facilitando, ao meu ver, a gestão pelos próprios presidentes dos tribunais. Então, esses temas estratégicos têm uma tendência clara de que todos esses temas estratégicos sejam geridos ou tenham uma governança colaborativa em torno dele, com a participação de magistrados e servidores legitimamente indicados e representados. Por óbvio, também, todos nós sabemos que o nosso modelo representativo, de democracia representativa, ele é insuficiente para dar vazão e, de fato, legitimar o trabalho. Não basta votar, participar é mais do que votar, por isso é importante que a instituição mantenha outros canais de participação, que não o modelo especificamente representativo por meio dos comitês, ou seja, outros canais de participação direta de magistrados e servidores, além dos comitês propriamente dito, em projetos institucionais, possibilidade de encaminhar projetos, possibilidade outros canais que oxigenem ou permitam a participação dos servidores em geral, dos magistrados em geral, já que, como dito, a execução da estratégia é tarefa de todos nós e todos nós lutamos em prol da instituição. E aqui eu retomo, vou dando um passo atrás, a discussão do que é, qual diferença será que existe, de fato, entre governança colaborativa e gestão participativa. O que é o passo a mais que eu disse do modelo inicial de uma gestão participativa para esse novo modelo, que, ao meu ver, vai um pouco além da governança colaborativa, que é o modelo que defendemos
para o judiciário e, ao meu ver, já está institucionalizado. Eu pensei várias formas em tentar simbolizar ou exemplificar o que seria essa mudança, que pode ser até uma certa nuance, mas não, eu vejo uma diferença muito clara entre esses dois modelos. E essa figura tenta também já mostrar isso. A gestão participativa me dá uma sensação muito de uma participação formal, passiva, em torno do determinado tema. A governança colaborativa, a gente acha que dá um passo a mais de um comprometimento, de carregar junto, de levar a instituição em conjunto, de uma participação mais ativa de todos os seus atores, não só dos comitês, mas todos os atores da instituição. Por isso que eu vi nessa ceninha, que eu acho que muitos dos senhores conhecem, uma forma talvez clara de exemplificar o que é a diferença entre eles. Não sei se vocês conhecem toda essa historinha da galinha com o porco, que a galinha chega para o porco e diz: ó, porco, vamos abrir um restaurante? Ah, qual seria o nome? Aí a galinha vem: ah, que tal pernil com ovos? Ela: não, obrigado. Nesse cenário aí eu estaria comprometido com o meu pernil e você só participativo ou envolvida com a entrega dos seus ovos. Eu acho que é mais ou menos isso a diferença que eu enxergo, né? A governança colaborativa, ela é entrega, é você cortar na carne, é você ser parte, comprometer-se com a instituição e não só participar, não só estar envolvido em torno daquele tema. Em síntese, o que se busca é descentralizar, buscar uma maior descentralização da instituição, a democracia, democratizar, captar os nossos ventos democráticos da Constituição. Estamos num âmbito público, na instituição pública, num ambiente de Estado democrático de direito, e nada mais salutar do que abrir um pouco para essa democratização, com uma busca de engajamento, com busca de comprometimento de todos os atores. É o que eles usam em gestão do termo empowerment, né, do empoderamento. Não precisamos entrar nessa discussão, mas as bases centrais do empoderamento estão exatamente nisso: a delegação de autoridade, de responsabilidade, buscar motivação, incentivar continuamente as pessoas em busca ou em prol da instituição. Outro dia vi também uma pesquisa muito interessante que eu acho que tem muito a ver com esse cenário. Uma pesquisa de o que as pessoas mais esperam de uma instituição, ou quando elas trabalham, né, ou do trabalhador, em geral, lato sensu, de qualquer organização, o que eles esperam dessa organização quando eles vão trabalhar, ou o que faz que essas pessoas permaneçam naquela organização. Quando eu vi o título de cara, eu pensei: remuneração. Ledo engano. O primeiro tema que sai como o motivo principal da pessoa permanecer e se engajar é o tratamento digno, o respeito, que tem a ver com o nosso clima organizacional. O clima, o ambiente de trabalho, ele sentir-se respeitado e digno, né? O dignidade vem de um termo um pouco mais amplo. Segundo lugar, capacidade de contribuir para o sucesso daquela organização. Ou seja, o desenvolvimento profissional, o sentido de carreira, eu enxergar que eu posso fazer algo para que a instituição melhore, isso está em segundo lugar, segundo essa pesquisa, daquilo que ele espera de organização. Terceiro lugar, o sentimento de participação. Ou seja, o envolvimento, o fato de eu estar envolvido em projetos, o investimento que a organização faz em mim, né, ou seja, ela investe em mim para que eu esteja mais capacitado para trabalhar. Isso foi apontado como o terceiro ponto, e isso está no centro, digamos assim, da nossa discussão da gestão participativa. E só em quarto lugar vem o tema remuneratório. Como no âmbito público nós não depende da gestão do tribunal propriamente dito, não depende, na verdade, não depende nada da gestão do tribunal a parte remuneratória, já que está fora da esfera, nós dependemos de aumentos vindos de lei, de Congresso Nacional. Acho que temos no Judiciário muito espaço para trabalhar no âmbito de gestão de pessoas, não só no âmbito remuneratório, já que eu falei isso, não depende de nós, infelizmente, diretamente, pelo menos, mas em outros temas que mantenham as pessoas envolvidas, as pessoas comprometidas e satisfeitas no seu local de trabalho. Senhores, em síntese, e já parto aqui no final, e
A intenção é deixar um certo tempo para o debate, eventuais dúvidas que permaneçam, mas eu acho que nós estamos falando de dois modelos. Acho que isso é importante deixar bem frisado. São dois modelos de gestão bem diferentes, e sobre isso que, em síntese, estamos falando. Estamos falando de um modelo hierárquico de gestão e estamos falando de um modelo mais democrático de gestão. E cabe a nós fazer a escolha de que modelo é esse, qual é o modelo melhor para a nossa instituição. O modelo hierárquico, eu acho que todos sabem, o nosso modelo hierárquico do judiciário vem da tradição de Forças Armadas, propriamente dita. Do general lá na cúpula, o presidente, vice-presidente, aí vai descendo a hierarquia, capitão, sargento, ou supervisores, no ângulo aí das instituições públicas, os empregados ou servidores em geral, equivalente aos soldados. E o interessante é que, no âmbito da administração das organizações armadas, do lado de lá do soldado está o inimigo, enquanto do nosso lado está o cliente, ou o jurisdicionado. E não é muito difícil a gente fazer uma certa analogia dentro do próprio jurisdicionado, algumas vezes, em algumas cabeças, vendo o jurisdicionado quase como um inimigo. Não vamos tampar o sol com a peneira. Eu tenho um colega que, ainda que seja na bate-papo informal da cerveja depois do futebol, ele brincava e dizendo, você adoro ser juiz do trabalho, eu só não gosto de ver reclamante na minha frente. Mais uma forma de brincar, mas que, de fato, às vezes nos mostra que o modelo não é só o modelo hierárquico, não existe também até uma certa analogia aqui, em alguns casos extremos. E o que nós precisamos, na verdade, em termos de modelo de gestão, e esse modelo hierárquico mostra bem uma gestão hierarquizada, comandada pela cúpula, distante do jurisdicionado, que é o nosso cliente, e o que nós precisamos fazer, na verdade, é inverter essa pirâmide. Nós precisamos dar essa volta na pirâmide. Nesse novo modelo que a gente busca e que a gente prega, o jurisdicionado está lá, mas não mais na ponta da pirâmide como um inimigo. A nova liderança, que é a liderança que a gente prega, inverte-se, ela sai da cúpula, ela sai daquele perfil tradicional de liderança que está na cúpula para ser servido e não para servir, e vem para um novo modelo de liderança que está ali para servir a instituição e de apoiar a instituição, apoiar os liderados, facilitar a atuação dos liderados para que ele preste um serviço melhor para o nosso jurisdicionado, e aqui sim visto como um cliente, como um parceiro, e a razão de ser, mais do que isso, como a razão de ser da própria instituição. Esse modelo também que a gente está falando é um modelo em que a gente sai daquele cenário também que tem a ver com esse modelo, digamos assim, hierárquico, de poucas cabeças pensando em torno da instituição, para um modelo de um cérebro coletivo da instituição, em que esse conhecimento coletivo é formado pelo conjunto de magistrados, o conjunto de servidores que buscam e que trabalham em prol da instituição. Então, sair também de um modelo de cérebro individual para um cérebro coletivo, a busca do conhecimento coletivo e da gestão coletiva da instituição. Em síntese, temos novos caminhos. Acho que todo esse cenário nos aponta novos caminhos diante desses grandes desafios em torno da instituição, em torno do nosso poder judiciário. Por óbvio, a mera pavimentação de uma nova estrada não garante o sucesso dessa caminhada. Esse sucesso depende do nosso caminhar. Depende de como nós vamos enfrentar esse novo caminho, como nós vamos aprender, é um aprendizado institucional, democrático também. Ninguém diz que é fácil, ao contrário, é muito difícil, as relações sociais e interpessoais interferindo ou discutindo esses temas todos, mas o fato é que nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar nessa área, e para aqueles que são... que vem com alguma dificuldade esse novo modelo mais democrático,
Eu trago aí as palavras do Keynes, de dizer de que as ideias, o problema não está nas ideias novas, mas escapar das antigas. E, de fato, o modelo atual é um modelo antigo que nós fomos criados, vivenciamos, então, às vezes, não é fácil a gente despegar ou sair desse modelo tradicional e hierárquico do nosso poder judiciário como um todo. E finalizo com aquela frase que está lá no próprio título do tema da palestra, que é a gestão participativa, que diferença faz? E eu acho que a resposta é óbvia. A diferença está exatamente na escolha entre os dois modelos. E cabe, repito, cabe a cada um de nós escolher qual é o modelo mais adequado para o judiciário. Eu não tenho dúvida de qual é, acho que nem o Peixinho também não tem essa dúvida de qual é o modelo melhor para o Poder Judiciário. Muito obrigado. Bom, estamos abertos para perguntas, né? Os senhores podem encaminhar por escrito à mesa. Que nós repassaremos ao Dr. Rubens. Vamos ver ali. Acho que estão se movimentando. Não tem dúvida, é até bom, né? Porque parece que está todo mundo de acordo, que ninguém discorda. Eu não acredito, né, doutor Rubens Curado, que alguém seja contrário a uma gestão participativa hoje, né? Realmente não. Essa dúvida eu acredito que ninguém tenha. O contrário, né? Às vezes, quando se lê, às vezes é uma preocupante. Colaborativa, não é participativa. Colaborativa. Colaborativa, né? Bom, enquanto as perguntas não vêm, vamos. Eu gostaria de fazer um relato pessoal aqui. Eu acho que eu vi o doutor Spizzi chegando, não sei se o doutor Marcelo Denardi está aqui. E a experiência que eu tive na direção do foro foi de uma gestão muito... Talvez, não sei se podemos dizer com todas as letras que ela tenha sido uma gestão colaborativa, mas certamente nós tentamos isso. E quando assumimos a direção do foro, o Marcelo Denardi, meu antecessor, tinha elaborado uma sistemática de planejamento estratégico muito interessante, muito bem feita. E eu encontrei aqui o Dr. Baiar, também do INDG, que era uma consultoria que nos ajudou nisso, né? E a nossa gestão estratégica foi totalmente colaborativa, né? Todos os projetos estratégicos da instituição tinham a participação de juízes e servidores. Dentro do planejamento estratégico, com base na Resolução 70, com base no mapa estratégico do Poder Judiciário Nacional, e nós chegamos ali a ter 30, vários projetos, ou seja, nós chegamos a incluir diretamente, relacionados em projetos estratégicos importantes para a instituição, mais de 300 servidores e um número significativo aí de 20, 30 juízes, uns 30 juízes, pelo menos, atuando diretamente na gestão, né? Porque o planejamento estratégico é o responsável pelos principais projetos da gestão, acaba sendo o principal responsável pelos projetos da gestão e sempre envolvendo a questão orçamentária. E realmente, assim, encontrar isso, o diretor do foro, ele entra, ele não tem experiência, ele não é um gestor, né? Ele tenta ser um dublê de gestor. Ele vem da área do direito, ele tem servidores extremamente qualificados na gestão que vão auxiliá-lo nisso, mas encontrar esse modelo de gestão de planejamento estratégico montado para mim, é um depoimento que eu faço disso, foi assim uma mão na roda, duas mãos na roda, foi o que realmente permitiu que eu conseguisse fazer alguma coisa nos 2 anos da gestão, na frente da direção do Foro da Associação do Estado do Rio Grande do Sul, pela Justiça Federal aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, sem essa colaboração e com a riqueza que essa colaboração proporciona, né? São os servidores trazendo o seu conhecimento específico sobre uma situação determinada, que eles têm vivência, têm conhecimento, trazendo e contribuindo para que a instituição realmente cresça e consiga atuar naquelas demandas que realmente são importantes para a gestão. E eu também cito aqui um exemplo bem interessante do Tribunal da 4ª Região, que é o Fórum Interinstitucional Previdenciário, que
que é um comitê, poderia ser um modelo de participação externa, né, do qual participam ali advogados, públicos, privados, representantes dos aposentados, enfim, todos ali discutindo problemas relacionados às lides previdenciárias, aos juizados previdenciários. É um momento de grande abertura que o Poder Judiciário proporciona para a participação externa. Na participação externa, acho que a gente ainda está engatinhando bem mais do que na participação interna, né? Eu só queria, então, deixar esse depoimento aí, porque realmente eu acho que é um caminho que não tem volta, né? A gestão colaborativa, quem quiser fazer uma boa gestão, não pode se dar o luxo de desperdiçar da contribuição dos colegas, dos juízes, dos servidores, porque não vai fazer uma boa gestão, não vai conseguir contribuir ou dar sua parcela de contribuição. Cara, eu acho que seu relato e outros que a gente vê, muitos colegas do Brasil afora, acho que confirmam, tem essa mesma impressão que você, mas você tocou num ponto que eu acho fundamental, e outro dia eu teve um debate interessante, que eu participei com alguns colegas da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte, sobre essa questão do magistrado gestor. Você mencionou a dificuldade, o diretor do foro assume com esse papel de ser magistrado gestor, e há alguns anos, né, o CNJ colocou esse tema em pauta e vem discutindo a necessidade do juiz ter esse conhecimento também em gestão, já que ele atua como gestor. E nesse debate lá com os colegas, alguns vieram meio que reclamando desse novo papel, novo, entre aspas, papel de magistrado gestor, porque dizendo, olha, eu não fui capacitado para isso, eu não fui treinado, e, de fato, a academia do direito não tem esse tema na pauta, e eu não sabia que eu ia ter que ser gestor como juiz, eu achei que eu ia só julgar processo. E eu brinquei com eles, falando assim, olha, na verdade, só te contaram tarde, porque ser gestor é mais do que natural na carreira do juiz. O juiz, naturalmente, é gestor. Talvez você não te contaram isso antes, mas você não tem como ser juiz. É inato ao magistrado ser gestor, já que ele, como titular da unidade, ele tem que ser gestor das pessoas que ali trabalham, dos processos que chegam, ou seja, gerir a unidade é mais do que natural para qualquer juiz. E, embora alguns achem que é o CNJ que teria trazido essa discussão, ou dado uma atribuição extraordinária para ele de magistrado gestor. Quando, repito, na verdade, nada mais inato à atividade do juiz do que, pelo menos no dia a dia da vara, não do diretor do foro, do dia a dia da vara, do que a gestão. Eu ia monopolizar e fazer mais uma pergunta, que já que ele tocou em gestor, tem aquele projeto lá do Ministério da Justiça que estabelece o cargo de administrador judicial, né? Mas deixa para depois, vamos democratizar aqui, que tem as perguntas do público aqui, que eu digo, já antecipo que eu sou radicalmente contra. Acho que o modelo da Justiça Federal é um modelo que proporciona uma boa gestão, né? Porque o juiz tem a possibilidade de se assessorar das melhores pessoas com a normatização interna que ele tem, enfim, com as funções comissionadas, com os diretores, com os cargos de direção. Mas vamos adiante. Primeira pergunta não tem o nome aqui de quem fez a pergunta. Para inverter a pirâmide, a eleição direta para os tribunais seria importante? E eu, propositadamente, não quis tocar esse assunto, mas eu já sabia que tinha um risco grande de vir essa discussão. Eu tenho pensado muito nesse tema e vejo muito lado favorável na eleição direta, mas vejo alguns outros pontos de preocupação. O lado favorável, óbvio, tudo isso que eu disse aqui vale para a questão da eleição direta, a democratização, talvez um engajamento maior do eleito com os eleitores, tem todo um lado, os ventos democráticos e tudo mais. Mas algumas experiências, Brasil afora, com eleição direta, também, especificamente em outras instituições, não do Judiciário, confesso que me deixa um pouco preocupado, né? O que se ouve, por exemplo, no Ministério Público, dos colegas do Ministério Público, que a eleição direta trouxe vantagem, mas trouxe também alguns problemas relacionados a questões corporativas e, às vezes, uma
criação de campanhas para a eleição. Imaginemos, se for para todas as cadeiras de eleitor, da direção do tribunal, um corregedor ser eleito pelo primeiro grau, já que o papel da corregedoria, ao meu ver, é incompatível com o sistema de eleição. Em síntese, se eu votasse hoje, eu votaria favorável, digamos assim, à eleição, pelo menos para o cargo de presidente, mas com algumas preocupações, talvez, assim, para não gerar esses outros problemas relacionados e que já a experiência do Ministério Público já mostrou que tem algumas preocupações relacionadas, que a gente precisa ter algumas outras preocupações e talvez fechar a porta para alguns problemas que podem vir a reboque dessa discussão. A próxima pergunta é: o que o senhor tem a dizer sobre a saída da Justiça Eleitoral do controle do CNJ? Bem, eu não vou ficar em cima do muro também, não, embora esse tema pode ser que venha até para a discussão no plenário do CNJ há pouco. Vou dar minha opinião aqui, já que nós estamos aqui, me vejo hoje aqui num cenário acadêmico, digamos assim, de discussão acadêmica. Por óbvio, não tenho como concordar, e não vejo também isso como uma saída. O que houve foi um entendimento expressado, respeitoso entendimento expressado pelo presidente do TSE, de que entende que a área administrativa da Justiça Federal cabe apenas e tão somente ao Tribunal Superior Eleitoral, numa leitura que ele fez da Constituição Federal, e eu falei, com todo respeito, não é a leitura que eu faço. Lá no artigo 103b da Constituição, como colocou o CNJ como órgão de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, não excluiu nenhum dos órgãos do Poder Judiciário. No artigo 93 está expressa a Justiça Eleitoral como um dos órgãos do Poder Judiciário. Então, acho que, como eu falei, não tenho como concordar, e, embora, por óbvio, temos que respeitar essas posições e, eventualmente, acho até que o CNJ, mais cedo ou mais tarde, tem que dar a opinião dele ou expressar o entendimento nesse caso, e o Supremo, em última análise, o Supremo Tribunal Federal. O que eu acho interessante é que, na semana que chegou esse ofício, nós votamos, no plenário do CNJ, uma proposta orçamentária da Justiça Eleitoral. Bem, eu não estou entendendo mais nada. Se o TSE diz que o CNJ não tem nada a ver com a Justiça Eleitoral, para que está mandando, então, a proposta orçamentária para cá, já que é um ato típico, né, administrativo? Mas, em síntese, é um tema aí polêmico que ainda será pacificado. Essa pergunta vem do TRE de Santa Catarina. Na sua visão, como transpor a estrutura hierárquica para atingir um modelo democrático? Acho que já estamos transpondo. Acho que esse breve histórico que eu tentei fazer já mostra não é nem caminho, acho que já mostra aí uma institucionalização da gestão democrática e colaborativa, tanto da própria estratégia do judiciário, mas interna também dos tribunais, e acho que já estamos transpondo. Mas, como toda mudança de cultura, ela não é do dia para a noite em que ela vai se concretizar na sua plenitude. É um aprendizado, é um caminho a percorrer e precisamos dar passos seguros nesse rumo. Lógico que não existe aí uma fórmula pronta, é um aprendizado institucional, é uma mudança de cultura que vem com o tempo, mas estamos no caminho certo. Acho que estamos caminhando vivamente para esse cenário bem promissor de uma instituição bem mais democrática e menos hierárquica. Aqui eu já vou excluir, tinha uma pergunta na mesma linha, né, exatamente abordando a questão dos níveis hierárquicos e da questão da mudança cultural que você já abordou aqui. Essa próxima aqui é uma pergunta longa, vamos ver aqui. Quando o senhor se refere que o crime organizacional é o principal atrativo que leva as pessoas à satisfação no trabalho, especialmente no caso do Poder Judiciário, eu lhe pergunto como o senhor vê a questão dos 4...
Dos 4, quem é que fez essa pergunta? Deixa eu ver aqui, estou contigo. Eu vou pular e vou tentar ler mais com calma depois, tá? Eu vou deixar aqui do ladinho. A letra é bem bonita, eu que estou com dificuldade de leitura aqui. É verdade? Não é verdade, não é verdade. Sabemos que os magistrados e servidores não têm poder para imputarem ao poder competente reajustes e melhorias no sistema remuneratório. Mas o que a governança colaborativa apregoada pode intensificar e aproximar juízes e servidores para buscarem juntos melhores subsídios e vencimentos? O CNJ apoia a união entre magistrados e servidores e realmente acredita nisso? Essa pergunta é do Fabiano Rossi, diretor da Justiça Federal de Minas Gerais. Me parece óbvio que apoia, já começa pelo final. Acho que magistrados e servidores claramente estão no mesmo lado, não vejo nenhum antagonismo, ao contrário, trabalhamos juntos, sempre trabalharemos juntos e precisamos estar unidos em todos os aspectos, não só internos, institucionais, para melhoria na instituição, mas também esses aspectos outros importantes também de valorização da carreira, remuneração e tudo mais. E o caminho me parece óbvio. Acho que o trabalho unido, conjunto, colaborativo, vamos usar o termo, né? A governança colaborativa também, nesse aspecto, de magistrados e servidores em prol da valorização remuneratória, digamos assim, pode funcionar, mas aí a gente muda um pouco o ambiente, né? Chegando ao Congresso Nacional, saindo do ambiente interno para um ambiente do Congresso Nacional. Mas, lógico que temos etapas. A primeira etapa, lógico, são as discussões internas, envio de projeto de lei, e, mais uma vez, no Congresso, acho que já vimos isso em outras oportunidades, associações de magistrados, associações de servidores trabalhando junto em prol de um determinado projeto institucional de melhoria da instituição. Eu acho que esse tipo de valorização está no cenário, sim, de melhoria institucional, já que é um dos aspectos importantes das regras importantes da carreira como um todo e da valorização da permanência da instituição. O velho problema que há muito tempo vem sentido do excesso de rotatividade de servidores, sobretudo no judiciário, já que atraídos por outras carreiras mais prósperas, digamos assim, no âmbito remuneratório. Isso é um problema para o judiciário e precisamos ter um quadro permanente, um know-how, né, capacitado, treinado, para a nossa atividade judiciária, e isso passa, lógico, não só pela questão remuneratória, mas a questão remuneratória é um dos aspectos importantes. Bom, eu vou fazer a pergunta agora, aquela que me foi colocada. Eu já adianto que eu acho que a pergunta é um pouco forte, eu acho, mas eu vou fazer. Estamos aqui numa democracia, enfim, né? Quando se refere a crime organizacional, é o principal atrativo que leva as pessoas à satisfação no trabalho. Daí a pergunta relaciona a casos de suicídio no trabalho, no judiciário, né? Inclusive, houve um caso recente aqui que ocorreu, inclusive no ambiente de trabalho. Se essa pressão por metas salarial, clima organizacional, enfim, que não me parece... Olha, excelente a pergunta. Na verdade, não vejo nada forte. Eu acho que é mais do que propícia... Não, quando eu digo forte, não, assim, sim, pela razão do clima, pelo momento agora que aconteceu para nós isso, né? Só isso. Acho que é um tema central para a gente discutir esse aspecto. O primeiro, deixar claro, o que eu mostrei foram algumas pesquisas externas, inclusive, são pesquisas de fora do Brasil, que mostram esse reconhecimento, ou pelo menos essa percepção de quais são os principais atrativos, deixando a remuneração não em primeiro lugar. Não é que não é importante sim, mas não em primeiro lugar. Aí, como eu falei, não é posição minha, eu trouxe para os senhores o conhecimento de um resultado de uma pesquisa. Aí a gente entra nessas questões do suicídio ou problemas de saúde de servidores, é realidade. Tivemos no Justiça do Trabalho, em São Paulo, 2 casos também, recentemente, lamentáveis, recentemente, não sei se foi o caso mencionado. Ela não diz qual justiça que é, tem 13 em São Paulo e teve um em Blumenau. E os problemas de saúde como um todo. Me parece,
não dá para afirmar, eu não conheço os casos, que exista correlação direta. Não sei se há ou não há, não estou afirmando se há ou não há direta com o trabalho e o clima organizacional. Se houver com o trabalho, naqueles casos, de fato, me parece um caso sério, um caso clássico de que, de fato, precisamos trabalhar mais e mais em clima organizacional. De fato, a gente sabe que temos problemas sérios em clima organizacional, não só no judiciário, em qualquer organização. Isso confirma a importância desse trabalho que a gente tem, que eu mencionei, tive uma participação, coordenei esse grupo de trabalho, o colega Clênio participou, tem um desembargador daqui, o desembargador Cândido nos ajudou também, que é na política de atenção à saúde de magistrados e servidores. Esse problema envolvendo a saúde de magistrados e servidores vem se avolumando, digamos assim, a gente vem tendo uma percepção empírica desse problema no judiciário há algum tempo, e a instituição, sem dúvida, tem que estar atenta a todos os aspectos de gestão de pessoas, e esse é um aspecto central. Por isso, a proposta de uma política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores, até para que a gente saia dessa sensação e passe a ter certeza. E o fato que existe uma diferença. Hoje, nós temos sensação porque nós não temos dados nacionais sobre o problema de saúde de magistrados e servidores. Nós temos alguns tribunais medem esse tema, medem esse problema, mas não temos dados nacionais, e dos aspectos que essa política vem tentar ajustar é que a gente passa a ter indicadores nacionais permanentes que possam medir esse problema, e aí a gente sair de uma sensação para uma certeza. Sair de uma impressão e para ter certeza e, de fato, mensurada ao longo do tempo se está gravando, se não está gravando, e tentar buscar as causas. Algumas certezas que nós já temos é que o problema de transtornos mentais vem aumentando num volume muito grande no judiciário, e não só no judiciário, na sociedade como um todo, mas no judiciário também. Tem relação, pode ter relação, terá relação sempre com o trabalho, não sei. Eu, como juiz do trabalho, a gente tem esse costume de julgar esses temas também das empresas privadas. A gente vê nos processos também, tem essa mesma sensação de que os problemas de transtorno mental vêm aumentando também das empresas privadas, e o que se discute nesses processos, sobretudo, é o nexo causal. Existe correlação com o trabalho ou não existe correlação com o trabalho? E com metas, que é outro tema que tocou aqui. Então, essa é sempre uma discussão complexa e só caso a caso pode confirmar ou não. Em muitos casos, eu acredito que sim, em outros, não. Existe correlação direta entre excesso de trabalho e transtorno mental, depressão? Sim, não sou eu que estou dizendo, não. A Organização Mundial de Saúde diz isso claramente. Existe essa relação, por isso a gente precisa ficar atento. Trabalhamos muito no judiciário, então esse problema pode vir, sim, pode ter correlação com saúde. Isso tem correlação direta com as metas do CNJ? Aí eu já ponho uma interrogação. E trago essa interrogação com base em dados. Como eu falei, nós precisamos sair de impressões para passar com dados. As primeiras metas do judiciário foram instituídas em 2009. E eu fiz essa curiosidade, já que eu estou trabalhando nesse tema, de saber como é que foi o desempenho, o que a gente chama o Índice de Produção de Servidores, o Índice de Produtividade de Servidores, o IPS, nos últimos 5 anos, a partir da instituição de metas. Para minha surpresa, o Índice de Produtividade de Magistrados, médio individual de magistrados, cresceu em 5 anos, 7%. Ou seja, os impactos das metas na produtividade em 5 anos foi de 7%. Jogar, então, a culpa de doença de magistrado nas metas me parece algo um pouco distante. Mas a culpa é de quem? Não, a culpa é de ninguém. Os magistrados são comprometidos, sempre foram, sempre trabalharam muito, independentemente de meta do CNJ, e talvez, se tiver essa correlação, o trabalho é do trabalho em si, da pressão em si que existe de magistrados e também de servidores. E o que eu vejo com certa reserva é tentar fazer essa vinculação forçada com metas. E nos servidores?
Para minha surpresa, o dado caiu. A produtividade média individual dos servidores nos últimos 5 anos caiu. Eu tinha esse dado de cabeça anotado, mas não tenho de cabeça. Mas você pegar aquele gráfico da produtividade individual, IPS, dos servidores no judiciário como um todo, caiu nos últimos 5 anos. Pouco, mas caiu. Por quê? Porque nesses 5 anos, a partir do planejamento, via de regra, os tribunais cresceram, eles investiram em servidores e mais servidores, aumentando o número de servidores e não tendo havido número de aumento de produtividade grande dos magistrados, que é o grande gargalo, houve uma queda em dados nacionais. Lógico que um tribunal ou outro pode ser outro cenário, mas os dados nacionais mostram que caiu. Mas podemos afirmar, repito, que não existe conexão entre aumento de doenças e trabalho de jeito nenhum. Pode haver sim e pode haver com clima organizacional. Só acho que não podemos, repito, fazer vinculação direta disso com metas. Depende muito da pessoa, por óbvio, depende muito do clima daquela unidade que ele trabalha, da forma em que aquela unidade, ou que o próprio chefia, existem algumas correlações com chefia, tratam determinado assunto e a forma de trabalho. Em si, são múltiplos fatores, nós não podemos simplificar o tema dizendo que meta gerando problema de saúde. Eu acho que isso é uma simplificação muito grande. E até entro com mais uma discussão aqui. Às vezes, até da angústia de falar, eu vou ter a oportunidade de dizer aqui também sobre isso. Tem determinada instituição que disse que não só o problema do aumento do problema de saúde no judiciário é culpa das metas do CNJ, mas também é culpa do processo do PJE. Aí aqui nós estamos falando, lá eles só falam PJE. Aqui é PRO, que é outro cenário, eu nem conheço bem o problema, a discussão aqui interna. Só que a instituição que disse isso é uma instituição da Justiça do Trabalho e que fez uma pesquisa em 2011, quando não existia PJE na Justiça do Trabalho. Então, dizia que o problema que detectado em 2011 na pesquisa de aumento de problema de saúde dos juízes era culpa do PJE, só que nem existia PJE na Justiça do Trabalho naquele 2011. Então, às vezes, a gente precisa sair de achismos e de algumas conclusões precipitadas e a gente trabalhar, isso tem a ver com gestão, trabalhar com conhecimento, né? Como disse, o pressuposto da gestão é o conhecimento trazer com dados concretos, e, repito, a política de atenção à saúde é importantíssima, mas, inclusive, para que a gente trabalhe esse tema com dados mais concretos e embora a sensação seja presente de aumento, a gente precisa medir isso com maior precisão. Perfeito. Vamos às perguntas. Primeiro, eu gostaria de me desculpar com a colega, talvez eu tenha usado a expressão incorreta, né? É que a gente ficou realmente muito sensibilizado com o que aconteceu recentemente. Talvez a expressão não tenha sido adequada. E parabéns, então, pela resposta, doutor. Nós temos várias perguntas aqui, nós vamos tentar vencer, tá? Vamos ver o que dá aqui, temos 10 minutos ainda. Como sensibilizar os tribunais a adotarem na íntegra as resoluções do CNJ? Exemplo, Resolução 192 de 2014, formação de servidores. Pergunta da Valdelice, do Superior Tribunal de Justiça. Prefere responder uma ou podemos fazer um conjunto? Podemos? Esse é um problema que existe no CNJ desde a sua origem. Na verdade, é um problema do mundo jurídico, digamos assim. Todos nós estudamos que existe uma diferença muito grande, uma distância grande entre o normatizado e o concretizado, né? Não basta na Constituição dizendo determinado direito que isso, às vezes, tem uma distância grande com aquela realidade. E no âmbito das resoluções do CNJ existe vários problemas relacionados a isso, e um deles você menciona a Resolução 192, que institui a política de formação de servidores no Poder Judiciário. O CNJ tenta cobrar, digamos assim, as suas resoluções pelo meio formal que existe de cobrança,
nos processos de cumprimento, é ofício para lá, mas é uma cobrança, de fato, formal, com ofício para um lado, para o outro, o tribunal diz e vai. Já foram feitas várias outras experiências, me lembro, na época do ministro Dipp, na Corregedoria, ele colocava na pauta das inspeções, pelo menos as principais resoluções, e cobrava dos tribunais quando das visitas. Alguns outros corregedores mantiveram essa prática, mas a gente sabe que é insuficiente, é difícil um órgão lá centralizado em Brasília, pequeno, né, com pouca estrutura, ter condições de fazer uma fiscalização nacional. Nesse caso específico da Resolução 192, ela é muito recente, salvo engano, ela é de maio desse ano. Repito, ela instituiu a política de formação de servidores, dando diretrizes para essa área, repito, também fundamental na área de gestão de pessoas. É até bom isso, a gente conta, e é uma estratégia do CNJ, a gente conta muito com o que a gente chama de controle social das resoluções, ou seja, que eventuais descumprimentos ou eventuais renitências em cumprir possam chegar, já que nós não temos pernas para fiscalizar o Brasil todo, que isso possa vir de vários pontos, dos servidores, dos magistrados em geral, chegar ao CNJ pelos vários canais, ouvidoria e outros mais, de eventuais descumprimentos. Nesse caso específico da 192, como ela é muito recente, eu não me lembro dela ter alguma determinação específica temporária, assim. Ela dá umas diretrizes gerais, inclusive, o desdobramento da estratégia para a área de formação, das escolas de servidores ou as áreas, mas esse, repito, é um grande desafio do Judiciário, do CNJ, e para que a gente possa, de fato, dar concretude, o CNJ precisa da ajuda também numa governança colaborativa, digamos assim, da ajuda de magistrados e servidores em caso de eventual descumprimento, de fazer chegar essa notícia ao Conselho. Doutor Rubens, agora uma pergunta de um servidor do TRF-1, TRF da Primeira Região, que gostaria de saber como seria possível conciliar um planejamento estratégico que atenda estados do Norte, Centro-Oeste, Sudeste, e se as diferenças geográficas, socioculturais, não seriam um imenso problema. A pergunta é do Marco Antônio, da Seção Judiciária de Minas Gerais. Mário? Mário, ótima pergunta. Marco. Ótima pergunta, e de fato, esse desde o início da discussão, isso foi colocado em discussão. O planejamento, não sei se vocês sabem, ele começou a partir de 11 reuniões setoriais, antes da Resolução 70, em que se discutiu os principais problemas para montar o planejamento estratégico nacional. E quando instituída a Resolução 70, na verdade, um pouco antes da instituição da Resolução 70, foram aprovadas as primeiras 10 metas, que a gente chamou de nivelamento. Thaís, trabalhamos juntos nisso muito de perto. Tinha a meta 1 do planejamento estratégico 1, digamos, a meta 1 do Judiciário, que era que todos os tribunais fizessem o seu planejamento estratégico. Com uma palavrinha que eu acho que é o diferencial, eu acho que contempla responde a sua pergunta. Alinhado, o planejamento, cada tribunal deve fazer o seu planejamento estratégico, alinhado ao planejamento nacional. Isso veio porque eu mencionei as reuniões setoriais, que a gente identificou nas reuniões setoriais, que, apesar de ser vários segmentos, apesar de serem vários Brasis, né, temos vários Brasis, como dizem por aí, os problemas centrais eram os mesmos, e são os mesmos. O problema de gestão de pessoas, de gestão de orçamento, excesso de processo, poucos juízes, distâncias, ou seja, os problemas centrais são exatamente os mesmos. Mas não existem diferenças, lógico que existem diferenças. Por isso, o que os tribunais tinham que fazer não era uma cópia do planejamento nacional, era um alinhamento com o planejamento nacional. O que é isso? O que se tentou se expressar é que, olha, esse é o caminho básico, mas você faça o seu planejamento estratégico com esse olhar básico, mas guardando as suas particularidades. Então, foi respeitada e precisa ser respeitada a particularidade de cada tribunal, de cada segmento, no seu próprio planejamento estratégico. Aí vem discutir, e as metas nacionais?
a meta nacional não quebra essa ideia de planejamento, cada um ter o seu, se não, a ideia, as metas estão centradas naquilo, pelo menos tenta-se centrar as metas nacionais naquilo que é o cerne ou dos problemas centrais que são comuns a todos os segmentos, embora algumas metas nacionais não sejam aplicadas a todos os segmentos, existem algumas particularidades, e reservando, então, para o planejamento local as metas particulares, aquelas metas que não estão alinhadas ou que não guardam uma identidade com os outros problemas ou que tenham interesses específicos daquele segmento. De forma que a gente consegue trabalhar colaborativa de forma alinhada, sem ser planejamento idêntico. Isso me lembrou, certa ocasião, eu até brinquei que era uma analogia, ou copiaram do Brasil, me chegou às mãos uma manifestação do Durão, que era o presidente da Comunidade Europeia, um português da Comunidade Europeia, falando sobre planejamento estratégico nacional. Eles tinham, o planejamento lá era 10 anos, e eles tinham lá a estratégia, até a gente copiou o nome, isso eu confesso, a Estratégia Europeia 2020, a Estratégia da Europa 2020, isso já na década passada, e ele falava que a ideia da Europa, no seu planejamento estratégico, era exatamente você ter um núcleo comum de temas e de metas comuns aos 27 países, lá por coincidência eram, na época, não sei se ainda são 27 países, mas que os tribunais tivessem as suas próprias metas, guardando as suas particularidades para atender os problemas específicos daquele tribunal e que não são, ou daquele país, que não são problemas europeus, são problemas específicos de cada um dos países. E é exatamente a mesma analogia. Nós precisamos ter, realmente, nos dar esse sentimento, e o planejamento nacional dá ao judiciário esse sentimento de que nós somos um, e somos, o Poder Judiciário é um único só, ele é único, a própria Constituição diz isso, o Supremo também, mas nós precisamos, então, ter esse núcleo comum, mas guardadas as particularidades, respeitadas as particularidades e as necessidades específicas, pontuais, de cada tribunal e de cada segmento. Bom, devido ao adiantado da hora, algumas perguntas não vão poder ser respondidas agora. Eu gostaria que viessem à mesa quem fez as perguntas. Uma pergunta relativa a execuções fiscais, participação dos conselhos sociais, né, como entidade externa, como participação externa, uma do TRF2, como garantir a aplicação da Resolução 198, sobre governança colaborativa, como o CNJ vê o nexo causal entre assédio moral, acho que já foi até parcialmente respondido naquela questão da pergunta relativa ao suicídio, que talvez tenha tido essa conotação da pergunta. O doutor Curado, como aplicar a resolução 194, que chegou agora aos tribunais. Vamos fazer uma combinação. Quem fez as perguntas vem à mesa e deixa o e-mail que o doutor Rubens pode fazer, encaminhar as respostas. Daí, né? Pode ser, doutor Rubens? Pode. Então, tá, eu agradeço. São 4 horas agora, passou um pouquinho do nosso tempo. Eu agradeço, mais uma vez, a presença do doutor Rubens Curado, engrandeceu muito o nosso evento, como nós já esperávamos. A participação foi gestão colaborativa e a participação foi intensa, né? O senhor estimulou a nossa participação e a colaboração com a sua palestra aqui, que foi muito boa. Muito obrigado. Convido a todos para um intervalozinho agora, vamos ter um coffee break. Quem fez as perguntas, então, por favor, se quiserem as respostas, o doutor Rubens pode fazê-las. Rubens, parabéns.